Exercício programado 2, questão 4. Ele deu para a gente um intervalo raiz de 3 sobre 3, raiz de 11 sobre 3, fechado, interseção com outro intervalo, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 5, também fechado. Ele quer que a gente determine essa interseção. Dificuldade dessa questão, a dica é a questão anterior. Veja, aqui eu tenho um intervalo fechado. Então, vamos imaginar aqui um rascunho, que aqui seja o número raiz de 3 sobre 3, fechado, então bolinha fechada, e ele vai até o próximo número, que é raiz de 11 sobre 3, tá? Então, temos aqui o primeiro intervalo, sem muita dificuldade, a gente consegue marcar ele. O próximo intervalo, que é esse daqui, eu preciso marcar ele, representar ele numa outra reta, para que eu possa fazer a interseção dessas duas retas, tá? Essa é a proposta da questão. A dificuldade agora é, raiz de 2 sobre 2 está onde aqui nesse plano? Porque ele pode estar aqui, né? E aí esse intervalo poderia ser esse aqui, por exemplo. E aí quando eu fizesse a interseção, que é a parte que está ao mesmo tempo dos dois, seria essa parte aqui, poderia ser. Esse raiz de 2 poderia estar, vou fazer uma outra linha só para a gente imaginar. Esse raiz de 2 sobre 2 poderia estar aqui. E esse raiz de 5 poderia estar aqui. E aí a interseção seria uma outra parte. Então, a nossa dificuldade nessa questão para determinar o intervalo é saber se esse raiz de 2 sobre 2 e se esse 5, se ele está entre esses dois, ou se ele está fora, se ele está antes, se ele está depois, para que a gente possa fazer essa representação de forma mais correta. Então, vamos lá. Assim como a gente fez na questão anterior, na questão 3, vamos testar essas frações para saber quem é maior e assim poder fazer uma análise mais segura, tá? E aí fazer a interseção de forma perfeita. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar já aqui, tá? Esses pontos aqui. Então, eu vou marcar o primeiro ponto, vai ser, tem aqui uma reta numérica, marcar até num rascunho aqui, que depois eu consigo trazer para a gente analisar. Então, vou marcar aqui, ó, bolinha fechada. Esse aqui é o raiz de 3 sobre 3. E aqui eu vou marcar também, bolinha fechada. Veja, colchetes para dentro. Raiz de 11 sobre 3. Então, esse aqui é o intervalo dessa primeira parte aqui. O outro intervalo eu não sei onde vai estar, tá? Eu vou representar ele já já nessa segunda linha aqui. Só que para que eu possa representá-lo, eu preciso saber se esse raiz de 2, aonde ele está. Ele está antes desse? Ele está entre os dois ou ele está depois? Então, eu vou precisar comparar o raiz de 2 com esse, comparar o raiz de 2 sobre 2 com esse, para saber quem é o maior e quem é o menor, como a gente fez na questão anterior, certo? Então, vamos lá. Como que a gente fez isso na questão anterior? Deixa eu sobrepor aqui. Eu vou pegar, então, esse número, que é o que eu quero comparar, vou trazer ele aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, e eu vou comparar ele com raiz de 3 sobre 3, tá? Vou supor que eles sejam dessa forma aqui, assim como a gente fez na conta anterior, e vou ver e vou fazer as contas. Vamos lá, multiplicando cruzado, eu vou ter 3 vezes raiz de 2, é 3 raiz de 2, maior que 2 raiz de 3. Elevando ao quadrado dos dois lados, eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9. Raiz de 2 ao quadrado cancela, fica 2. Maior, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado cancela, fica 3. 9 vezes 2 dá 18. Maior, 4 vezes 3 dá 12. Realmente 18 é maior que 12. Isso aqui é verdadeiro. Logo, a minha suposição aqui ela foi concretizada, é verdade. Raiz de 2 sobre 2 é sim maior que raiz de 3 sobre 2. Então, isso me garante que esse raiz de 2 aqui ele é maior. Então, quer dizer que ele está à direita. Então, ele pode estar aqui, que seria a posição entre os dois valores, ou ele pode estar aqui à direita. Então, eu vou ter que testar mais uma vez. Eu vou ter que testar agora se esse raiz de 2 sobre 2 ele é maior que o raiz de 11 sobre 3 também. Então, vamos voltar aqui para o rascunho. Agora eu vou testar o raiz de 2 sobre 2 com
o raiz de 11 sobre 3. Eu vou supor mais uma vez que ele seja maior. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 3 raiz de 2 maior que 2 raiz de 11. Elevando ao quadrado dos dois lados, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 2 ao quadrado cancela, fica só o 2, maior 2 ao quadrado dá 4, raiz de 11 cancela, dá 11. Então aqui eu tenho que 9 vezes 2 dá 18, maior que 44. Opa, isso aqui não é verdade, isso aqui é falso. 18 não é maior que 44. Isso quer dizer que essa afirmativa que eu fiz aqui, essa suposição, também não é verdade. Ou seja, o raiz de 2 sobre 2 não é maior que 11 sobre 3. Então, aqui na reta, quando eu for marcar o raiz de 2 sobre 2, pela primeira proposição aqui que eu testei, eu descobri que ele é maior que raiz de 3 sobre 3. Ou seja, quando eu for marcar ele aqui, ele está à direita desse número. Mas ele não é maior que raiz de 11 sobre 3, que foi a segunda conta que eu testei aqui. Ó. A afirmativa falsa não é maior. Ou seja, o raiz de 2 sobre 2 ele está em algum lugar entre esses dois números. Tá? Então, de uma forma grosseira, eu posso marcar aqui qualquer lugar entre esses dois. Esse é o raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, já sei onde é que está isso daqui. Esse intervalo agora, ele está vindo para cá e ele vai até o raiz de 5. Então, eu preciso saber se o raiz de 5 está antes desse cara aqui ou se ele está depois, para poder colocá-lo numa posição mais perfeita. Então, agora eu preciso testar o raiz de 5 para saber aonde que eu vou colocá-lo. Mas eu vou testar ele com quem? Eu vou testar apenas com esse aqui, para que eu possa saber se ele vai estar um pouquinho antes ou se ele vai estar um pouco depois. Então, vou testar a raiz de 5 com a raiz de 11 sobre 3. Vamos lá? Então, veja, vou testar a raiz de 5 com a raiz de 11 sobre 3. Vou supor que ele seja maior, como a gente fez nos outros casos. Vou multiplicar cruzado, então 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5, maior 1 que está aqui vezes raiz de 11 é raiz de 11. Elevando ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, raiz de 5 ao quadrado cancela, fica só o 5, maior raiz de 11 ao quadrado cancela, fica só o 11. Então, aqui vai dar 45 maior que 11. Então, ok, isso aqui é verdade. Então, isso aqui é verdade. Ó. Raiz de 5 é maior que 11 raiz de 3. Raiz de 5 é maior que 11 raiz de 3. Ou seja, o raiz de 5 é maior do que esse número aqui. Então, ele vai estar à direita dele. Então, mais uma vez, grosseiramente, eu vou colocá-lo aqui fechado, tá? Porque é colchetes para dentro. Como eu descobri que ele é maior que raiz de 11 sobre 3, ele vai ficar à direita. Então, o segundo intervalo é esse aqui, ó. Consegui representar bem esse intervalo, tá? Então, agora, os dois intervalos que foram dados inicialmente, eu consegui representá-los bem aqui graficamente. E agora eu posso fazer a interseção deles, tá? Como é feita a interseção, eu faço uma nova reta e vejo... interseção quer dizer aquela parte que está ao mesmo tempo nos dois segmentos. Então, eu vou analisar aqui para ver qual é a região que está ao mesmo tempo nos dois. Veja, a partir desse número aqui, eu tenho tanto aqui quanto aqui, ó, e vai até aqui. Então, todo mundo que está entre esse número aqui e esse número aqui, todo esse intervalo que eu acabei de pintar está ao mesmo tempo nos dois. Quando passa, está só embaixo. Quando é antes, está só em cima. E para ser interseção tem que estar ao mesmo tempo nos dois. Então, a interseção vai ser isso daqui, tá? Esse intervalo, que vai desse ponto aqui, ou seja, raiz de 2 sobre 2, até esse ponto aqui, ou seja, raiz de 11 sobre 3. Então, está aqui a nossa resposta. Esse aqui é a interseção solicitada. Se eu quiser escrever, essa já é uma forma de resposta, tá? Forma geométrica. Se eu quiser escrever assim como foi dada a pergunta, basta colocar colchetes para dentro, porque está pintado, raiz de 2 sobre 2, até raiz de 11 sobre 3, também para dentro, porque é fechado. Então, esse é o intervalo que representa a interseção dos dois intervalos da questão. E assim a gente termina a questão 4 do exercício programado 2.